Salve pessoal, aqui quem fala é o Cris, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai falar uma coisa que muita gente vai ficar com a mão na cabeça. Hoje o pessoal vai ficar com a mão na consciência e vai perceber que a gente tá, estamos lascado. Como diz o Gil do Vigor, o Brasil tá lascado e a gente também, viu? Só para deixar bem claro. Bom, para aqueles que já conhecem o canal, bem-vindos novamente. Para aqueles que não conhecem, meu nome é Cris, sou engenheiro civil e hoje a gente vai falar sobre o perfil do engenheiro do novo século XXI. Cara, afinal, qual é o perfil que exigem de nós? Qual é o perfil que qualquer engenheiro que vive o século XXI, que vai trilhar aí o caminho por 2030, 40, 50, 70, enfim, qual é as habilidades, quais são as habilidades que a gente precisa, qual é a noção criativa, a noção de sensibilidade que a gente precisa para a gente começar a surfar nesse mercado e a gente começar também a trabalhar nesse mercado, sempre adaptado a novas situações, tecnologias, enfim. Então, esse vídeo vai ser baseado numa pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ok? Só que essa pesquisa, cara, apesar de exibir uma preocupação, ela foi feita lá em 2007. É uma preocupação recente, em teoria, né? Na verdade, a gente está bem atrasado. Só que em 2007 a gente já falava nisso. A gente já falava em 2007 referente ao perfil do engenheiro do novo século. Mas a gente não deu muito ouvido, certo? Então, a partir de agora, eu vou fazer uma pequena leitura para você entender o que eu quero dizer e não faltar nenhum ponto, e eu vou dar minha opinião perante isso, beleza? Então vamos lá. Bom, segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, algumas das peculiaridades, algumas características do perfil do novo engenheiro do novo século tem que incluir o quê? Vamos lá. Boa base de fundamentos de ciência e engenharia. Até aí ok, certo? Entendimento de processos e projetos. Nenhum problema até aí. Entendimento do contexto social, econômico e político no qual é praticada a engenharia. Isso é excelente. O contexto econômico que a gente está inserido hoje em dia é uma das principais razões que medem se a engenharia tem muita oportunidade ou não. Só que, cara, é o seguinte, quando a gente lida com essa parte de contexto social, o engenheiro ele também tem que ter essa parte social. Porque toda vez que a gente faz uma obra ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que saber o impacto que aquilo gera, tanto no meio ambiente quanto nas pessoas ao redor. Isso é fato. Isso é fato. Se você não se preocupa com isso, praticamente você não vai seguir muito longe da sua carreira não, tá bom? Continuando. Entendimento da comunicação. Olha que interessante. Isso na verdade é um soft skill que, uma coisa, hein? Quando você for até o final desse vídeo, você vai receber uma dica que é matadora, onde a gente vai utilizar esse soft skill de comunicação, vamos aplicar no networking que a gente falou no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, veja, eu vou deixar no link aqui embaixo, tá? E, ao mesmo tempo, você vai criar uma outra oportunidade. A gente já vai falar sobre isso lá no final, beleza? Vamos continuar. Então, você tem que ter uma capacidade de comunicação, habilidade de pensar de forma criativa e crítica e uma capacidade de cooperatividade, ou seja, trabalhar em equipe, famosa gestão. Então você tem que ter a gestão tanto de obra, tanto de pessoas, tanto de contrato. Você tem que ser uma pessoa que tem empatia, que tem flexibilidade, que são soft skills que a gente disse no último vídeo. Por fim, você precisa de uma habilidade e autoconfiança para adaptação em mudanças grandes e rápidas, que é exatamente uma coisa que a gente está vivendo. É exatamente devido a essa indústria 4.0 que vai surgindo. Cara, é tanta tecnologia que uma hora você aprende uma coisa e no dia seguinte, basicamente, o que você aprendeu está ultrapassado e você tem que se atualizar. Afinal, você é engenheiro. Tudo bem, o fato de você não ter aprendido isso na faculdade não quer dizer que a faculdade seja ruim. Se bem que a gente também vai falar nesse vídeo sobre a educação da qualidade brasileira da parte da engenharia civil. Mas você também tem que correr pelo seu lado, certo? E, por último, curiosidade e desejo de aprender por toda uma vida, além de capacidade de trabalhar em equipe. De novo, está ressaltando essa parte de gestão de pessoas, de cooperação. Então, se você, por exemplo, em 2007, preenchesse todos esses requisitos que eu disse, você provavelmente estaria empregado nos Estados Unidos na empresa da Boeing. Sim, uma empresa de aviação busca um profissional que tenha essas qualidades. Para você ver o tamanho da importância, onde nos Estados Unidos isso é debatido desde a década de 80. Aí você fala assim, nossa Cris, mas desde a época de 80 os Estados Unidos já rebate sobre esse perfil dos próximos séculos? Sim. É aí que eu quero chegar. A gente está muito atrasado nesse quesito. Por exemplo,
Foi realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por volta de 98, um Comitê Internacional de Engenharia. Ou seja, eles queriam saber o que dava, qual seria o perfil do engenheiro do novo século. Então, dentre esses perfis, entre as maiores exigências, eu vou também fazer a leitura para destacar as seguintes coisas. Primeiro, você teria que ter uma capacidade de síntese. Isso foi determinado em 98. Uma capacidade de raciocínio lógico, tá? Depois, formulação, análise e solução de problemas, compreendendo que a própria formulação faz parte da solução do problema. Compreensão de sistemas complexos e incertezas. Sensibilidade em relações interpessoais. Por quê? Cara, a partir do momento que você é engenheiro civil, você lida com pessoas. E essas pessoas, elas têm emoções, elas têm problemas, elas têm limitações. Você não pode ser um monstro com essas pessoas. Você, por exemplo, se você fosse trabalhar para alguém, você queria que esse alguém fosse escroto? Que esse alguém não fosse um chefe compreensível? Ou se fosse um chefe que mantém, na verdade, uma relação com você? Obviamente que não. Você quer um cara o quê? Você quer um chefe que ele, o cara é legal, o cara é bacana. Nossa, você viu? Eu errei. No lugar dele me esculachar na frente de toda a equipe, não. Ele me chamou numa salinha, a gente conversou, ele pontuou os meus erros, ele pontuou o que eu deveria ter feito no lugar X. Excelente. É isso que todo mundo exige. Quando você fez alguma cagada em alguma empresa que você trabalhou, você já levou um esculacho na frente de todo mundo? Bom, se você levou, você sabe como que é horrível, a sensação de vergonha, a sensação que você se sente inferior a outra pessoa, certo? Às vezes isso dá até processo trabalhista, tá? Do jeito que a pessoa é tratada na frente dos outros. Agora, você que já foi chamado a atenção e o chefe levou para uma salinha, você fala, não, tá certo, realmente eu fiz um problema tal, eu fiz um outro problema tal, ele veio, pontuou, ele não ameaçou de me mandar embora, simplesmente ele veio, pontuou e falou, fulano, não faz isso, faz aquilo, se você tiver uma dúvida, me chama, eu sou seu chefe, a gente é uma equipe, tal e tal. É diferente, não é? Isso nada mais é do que uma gestão de pessoas. Isso nada mais é do que você ser um gestor de extrema qualidade, onde você começa a fazer com que a equipe seja motivada, assertiva, focada e tenha melhores resultados. Isso é ser gestor de verdade. Bom, nesse comitê também foi falado sobre, além das relações interpessoais, o domínio de idioma. Cara, é fato. Se você até 2028 não estar fluente em inglês, pode ter certeza que você não vai durar no mercado. Ou você vai atender pessoas ali do seu bairro, ou você vai atender pessoas clientes, por exemplo, que não ligam para isso. Mas se você quiser crescer, se você quiser começar a atuar em outros países, ou até mesmo outras regiões, ou com empresas de fora, cara, você vai ter que pelo menos saber o inglês. Isso é fato. Pelo menos o inglês você tem que saber. Se a empresa for alemã, se esforça, aprende o alemão. Se for uma italiana, aprende um italiano. O importante é sempre evoluir e sempre trazer um processo de melhorias contínuas. Uma coisa muito interessante aqui no Japão, por exemplo, eles têm uma metodologia chamada Kaizen. O que é essa metodologia? É uma metodologia do 1%. Então é o seguinte, vamos supor o seguinte, eu quero começar a captar clientes, por exemplo. Legal, você quer começar a captar clientes, mas como? Não, primeiro, você não precisa mandar disparar seu currículo, disparar a sua equipe, fazer, vamos procurar cliente, vamos lá, vamos disparar no e-mail, vamos desgastar. Não, vai devagar. Começa, hoje eu quero entregar uma proposta para o cliente tal. Amanhã eu quero 2. Depois eu quero 3. Perceba que conforme o tempo passa, vai ter um dia que você vai atingir 10, 15, 20 clientes no dia, 20 propostas no dia. E isso é muito bacana. Mas se você começar desde o começo a fazer 20 propostas no dia, cara, vai ser cansativo. Não vai ser prazeroso para você fazer essas propostas. Vai bater desespero. Agora, se você tem um tempo, faz uma proposta do primeiro cliente, capricha nessa proposta. Depois, no dia seguinte, faz outro cliente, mais um, adiciona mais um, agora você faz 2 no dia seguinte. Aí depois, 3 no dia seguinte, 4 no dia seguinte. Você vai começar a sentir, beleza, eu fiz uma proposta então, não fiz na pressa, eu sei que eu demoro tanto tempo para fazer uma proposta, eu estou verificando como é que eu faço a abordagem, eu estou verificando como é que eu faço tal coisa. Então, conforme de pouquinho em pouquinho, quando você for ver em 30 dias, em 60 dias, você está muito, mas muito melhor do que quando você começou. Esse é a metodologia Kaizen, a metodologia de melhora de sempre 1% ao dia. 1% a hora, dependendo do que você faça. Ok? Vamos continuar.
Então, aqui fala sobre o domínio das línguas e também sem falar no respeito às diferenças culturais. Exatamente. Então, você pode sim estar numa obra onde, por exemplo, alguém da sua equipe é adventista, que não trabalha no sábado. Como é que você vai gerir uma obra que não trabalha no sábado, dependendo, sendo que talvez você precise trabalhar no sábado? E aquele cara que é adventista, por exemplo, que não trabalha? Como é que você vai gerir isso? Então, sempre tem que ter um jogo de cintura quando a gente fala dessa parte de gestão. E é basicamente isso que o engenheiro do próximo século precisa. Ele precisa ter jogo de cintura, ele precisa ser flexível, ele precisa ter essa gestão, esse jogo de cintura que tanto impede muitas vezes de obter o sucesso. E aplicando de uma outra forma, como é que a gente poderia resumir isso? Basicamente, cara, você ser uma pessoa que tem iniciativa. O engenheiro, hoje em dia, ele tem que ser iniciativo. Cara, acabou aquela ideia de que o engenheiro ele tem que trabalhar sozinho, que os outros têm que ir chegar nele e falar, ó, tem tal coisa, tem tal coisa. Cara, não. Hoje em dia o mercado é disputado. Hoje em dia as coisas são mais difíceis. Hoje em dia as coisas são mais claras, mais objetivas, mais rápidas. Então você precisa também ter a iniciativa e acompanhar essa tendência. Capacidade de gerir, tomar decisões e dominar tecnologias inteligentes e a última que é fantástica, criar oportunidades. Cara, o Congresso Internacional de Engenharia em 98 estava falando sobre isso, que o engenheiro ele tem que dominar tecnologias e técnicas inteligentes e criar oportunidades. E falar nisso, que nem eu disse lá um pouquinho antes, a nossa dica no final do vídeo vai englobar o soft skill de empatia, tá bom? Vai englobar aplicado diretamente no network, que foi o que eu falei no último vídeo, e nessa parte também de criar oportunidade. Então, por favor, cara, fica até o final, tá bom? Então, a partir do momento que o engenheiro ele tem que criar oportunidade, essa oportunidade ela pode vir de qualquer modo. Às vezes através de uma parceria, às vezes através de uma abordagem simples. Então é uma coisa que sempre tem que ser verificada, tá? Então é o seguinte, eu falei isso tudo para você, que o engenheiro precisa de tudo isso. O engenheiro precisa ser alguém que tem uma relação interpessoal boa, ele precisa ser gestor, ele precisa ser flexível, ele precisa ser atualizado, nada de arcaico, nada antiquado, ok? Só que na faculdade a gente aprendeu alguma coisa assim? Cara, eu não sei você, mas na minha eu não aprendi. Na verdade, eu só tive um único professor, que inclusive ele está envolvido no CREA, né? Ele atua no CREA de São Paulo, que ele chegou na gente e falou assim, gente, o que o mercado precisa? A gente precisa de mão de obra qualificada. A gente precisa de uma galera que saiba fazer realmente o que precisa ser feito sem enrolação. A questão é o seguinte, a engenharia nos últimos 60 anos para cá, desde 1960 no Brasil, nunca mudou. Não, nunca mudou. As matérias são praticamente as mesmas, só que são decompostas, o jeito de fazer engenharia é o mesmo, nunca mudou, não vai mudar. Ah, Cris, mas antigamente o pessoal não tinha computador, hoje a gente tem AutoCAD para fazer desenho técnico. Cara, o AutoCAD ele só foi uma ferramenta que foi evoluída, tá bom? Só que o desenho técnico de antes para cá não mudou. Pode ter mudado um pouco na parte de arquitetura, em acrescentar curvas aos edifícios, certo? Devido à tecnologia construtiva que vamos tendo atualmente, então já é possível a gente fazer edifícios um pouco assim tortos, mas projetados para isso. Só que o jeito de desenhar, por exemplo, não mudou. A diferença, o jeito de aplicar o desenho técnico também não mudou. A diferença é que só vê o computador. Tudo bem, hoje em dia você pode, por exemplo, aplicar 5, 6, 7, 8, 10 desenhos em um dia. Você consegue fazer 10 plantas no dia? Você consegue projetar ali 10 casas no dia? Pode, você consegue. Dá para fazer isso com uma equipe de PPP e acabou. Você consegue. Antigamente não. Antigamente, a pessoa ia lá, pegava a prancheta, pegava o lápis da grossura certa, né, da bitola certa, fazia a linha, aí voltava, aí se errava, apagava, demorava mais. Sim, mas isso é uma tendência natural. A produtividade das coisas, ela tem que subir. Porque cada vez mais serviço, cada vez mais tecnologia, cada vez mais demanda, e a gente tem que atender. Afinal, a gente não é engenheiro. Não é verdade? Bom, e o que acontece? Quando esse professor ele chegou na gente para falar sobre
essa parte da tecnologia, ninguém ouviu falar do software que ele mandou para a gente. É um software que era para a leitura de raster de dados vetoriais, onde você conseguiria, por exemplo, fazer uma menção de uma área gigantesca rápido. Para aqueles que não sabem, o nome desse software é TerraView, ok? E graças a esse professor, por exemplo, alguns alunos conseguiram entrar em órgãos públicos e conseguiram graças a esse software, porque isso era uma tecnologia que estava vindo e o aluno começou a se destacar e começou a ser empregado nos órgãos públicos municipais, estaduais, federais. Tudo isso por quê? Porque foi aprendido uma nova técnica, uma nova tecnologia que talvez daqui a 1 ano, 2, seja ultrapassada. Aposto que você quase que nunca ouviu falar desse software. A maioria de nós ouve AutoCAD, Revit, QTS, mas é só isso? Engenharia é só isso mesmo? Nada envolve mais? Isso me transmite alguma segurança sobre a parte de tocar uma obra? Não, isso não quer dizer nada. Na faculdade a gente não é ensinado sobre a segurança de tocar uma obra ou sobre qualquer tipo de coisa, algum macete em obra. Não, é tudo teórico, por isso que é tão ultrapassado. Nos Estados Unidos, como eu disse, em 80, eles já estavam pensando, poxa, cara, mas vai ficar só no caráter informativo? A faculdade vai ficar só no caráter informativo? Ela não pode ser um caráter mais prático? Um caráter da gente botar o cara lá no meio da obra, dele aprender mesmo na raça, na prática de como funciona? Bom, isso foi um pensamento em 1980, já passou 40 anos, e hoje as melhores faculdades do mundo, a top 1 e a top 2, é nos Estados Unidos. A primeira, se eu não me engano, é o MIT, a segunda é Cambridge. Como é que a gente faz com isso? Se eu não me engano, a quarta é em Zurique, ó, a primeira europeia fora, a terceira é na Inglaterra. Como é que fica? Entende? Então, pelo fato de pensar lá em 1980 sobre o perfil do engenheiro do próximo século, os Estados Unidos disparou na frente. Enquanto 18 anos depois, em 98, o Brasil ainda estava começando a pensar e parece que não foi praticado nada. Só foi uma parte teórica, né? Como a própria faculdade. Tem muita gente que sai da faculdade sem um estágio. Tem muita gente que precisava de uma oportunidade, mas não teve. Porque as pessoas hoje em dia, elas querem... Eu acho fenomenal isso. Elas pedem para você ter até 30 anos de idade, já ser formado e ter 10 anos de experiência em tal área e a Copa do Mundo de 70. É um negócio doido. Ela pede para você, ao mesmo tempo de estudo, você vai falar inglês, você vai falar alemão, e no final, para quê? Para um salário de 4 mil? Para um salário de 5 mil? Às vezes, as empresas te chamam, o ensino é tão defasado que às vezes as pessoas te chamam para trabalhar para elas e, seguinte, esse cargo é para analista, você aceita? Sendo que você vai fazer praticamente a mesma coisa do que o engenheiro faria. Mas esse cargo é para analista. O valor aqui é 2 pau e pouco, 2 pau e meio. Sendo que o piso salarial mínimo estabelecido pelo CREA é pelo menos em relação à quantidade de horas que você trabalha. Se você trabalha 6 horas por dia, 6 salários mínimos. Se você trabalha 7 horas por dia, 7 salários mínimos. Se você trabalha 8 horas por dia, se não me engano, é 8 salários mínimos e meio. O que seria muito bom, mas, na minha opinião, eu ainda acho pouco. Eu acho pouco por 5 anos de comprometimento que você teve, por 5 anos de dedicação, por 5 anos de você conseguir ter tempo para estudar uma coisa difícil, para no final você não ganhar bem. Eu acho isso injusto. Por isso que eu estou querendo, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, que é basicamente mudar isso. Trazer a parte de tecnologia na engenharia, basicamente. Então, percebe, se a gente está 60 anos atrasado, o que a gente pode fazer para mudar? A gente tem que ter coragem. Primeiramente, a coragem, ela faz com que você entra no mercado. Então, a necessidade também é uma coisa que você pode aliar a isso. Poxa, você fez 5 anos de engenharia, se formou, tem o seu diploma na mão, você tem o seu CREA e não vai usar? Bom, gente, na realidade, o que está em jogo hoje em dia não é basicamente a sua carreira ou não, e sim a economia do país. O Brasil, se você não sabe hoje, ele tem um PIB excelente, é um dos maiores do mundo, né? A produção de riqueza aqui é muito grande,
se não me engano é a oitava, sétima economia do mundo, certo? Só que a engenharia, ela corresponde, se não me engano, a 7,5%, 8% de todo esse BIP. Na parte da indústria, a engenharia compõe cerca de 34% de toda a indústria. E cara, se você não consegue trabalhar, quer dizer que tem algum problema. Quer dizer, será que está faltando oportunidade? Ou será que você está deixando passar alguma coisa? Será que você está deixando de aprender uma coisa nova, alguma especialização nova? Ou você só está perdido do jeito que você tem que abordar cliente e entrar no mercado? Cara, não há nenhuma dúvida, tá? Não há nenhuma dúvida que o que está em quesito, o que está em questão é a sobrevivência da nossa economia, da economia brasileira. Sem engenharia, nenhum país consegue ser desenvolvido. Isso é fato. E óbvio que se você olhar no contexto global, os países mais desenvolvidos é quem tem uma engenharia desenvolvida, tanto na civil, tanto na automobilística. A questão é o seguinte, que essa parte de reengenharia, né? Vamos falar de reengenharia na indústria e serviço nos Estados Unidos foi pensado lá em 80. Já a gente não. Hoje em dia a inovação vem de fora, não vem daqui. Esse que é o grande problema. É por isso que sempre a gente vai perder. É por isso que sempre você nunca vai conseguir chegar aos pés de uma outra pessoa que fez um curso de engenharia lá fora. A preferência sempre é do estrangeiro. Não está na hora de falar um basta, de falar assim, pô, cara, quero melhorar de vida. Outra coisa também, uma outra coisa que aconteceu com o cargo de engenharia. Antigamente, o engenheiro, qualquer lugar que ele ia, a cabecinha do engenheiro antigamente era o quê? Eu vou me formar, eu vou lá em qualquer empresa, vou construir uma carreira, vou ganhar super bem e vou me aposentar. Hoje em dia, quem entra na faculdade hoje em dia com isso, já sabe que não é assim que funciona. Hoje em dia, o seu pensamento tem que ser, eu vou entrar na faculdade, posso sim trabalhar para uma outra pessoa se surgir a oportunidade, mas eu tenho que trabalhar para mim. Eu tenho que gerir os meus clientes, eu tenho que fazer as minhas coisas. Senão, o que vai acontecer é você passar 5, 6, 7, 8, 15 horas por dia, 16 horas por dia, trabalhando para uma grande empresa e ganhando 5 mil, ganhando 6 mil. Será que compensa? Já imaginou, já parou para pensar que talvez essas 16 horas, 18 horas trabalhadas por dia, por exemplo, que muita gente faz em grandes empresas, tá? Muita gente faz. Eu conheço gente que trabalha 15, 14, 16 horas em grandes empresas e no dia seguinte tem que estar lá 8 horas da manhã no trabalho. Para ganhar 6 mil, 7 mil, será que compensa? Ou compensaria você aprender uma habilidade e começar a aplicá-la hoje, para daqui a alguns meses você já está faturando? Já está faturando muito mais do que você fatura hoje. Bom, você já entendeu o que eu quero dizer até aqui, que as coisas têm que mudar e elas precisam mudar. E outra grande parte é o seguinte, a liderança tecnológica, ela deve ser entendida por nós, engenheiros, e a gente tem que fazer com que essa tecnologia utilizada por nós seja capaz de antecipar mudanças, porque a gente tem que estar apto a mudanças, a gente deve implementá-las, a gente deve geri-las, a gente deve liderar, a gente tem que entender que essas mudanças não são como uma revolução pontual, e sim uma revolução perpétua. Nada que você aprende hoje vai ser válido para sempre. Nada que você inova hoje pode ser usado para inovar amanhã. Então, esse deve ser o perfil do novo engenheiro. Afinal, gente, hoje a gente lida com o quê? Lidamos com custos, lidamos com prazos, lidamos com qualidade de serviço, que é uma coisa que quem tem qualidade hoje em dia é incrível, se destaca, é o top. Mas, qualidade é o mínimo. Qualidade é o mínimo que você tem que ter. Então, temos a segurança também, a segurança não só com quem está dentro da obra, mas quem está ao redor, isso é importantíssimo, porque qualquer coisa que aconteça, você é o responsável, e isso reforça também na sua equipe, você ter um engenheiro da segurança do trabalho, isso é muito importante. E você também tem que tomar cuidado com aquelas repercussões sociais. Hoje em dia, qualquer coisa vira repercussão social. Qualquer coisa você pode usar também isso da parte da repercussão social para o seu marketing da sua empresa. Óbvio, você ainda tem que ter cuidado ambiental. Hoje em dia, a sustentabilidade, a parte ambiental
ela é primordial, cara. Se você não liga para a parte ambiental, calma, que um dia você está na roça. Hoje em dia, a preferência de contratação de grandes empresas ou de empresas, mesmo que pequenas, é as pessoas têm aquela certificação. Por exemplo, a ISO 9001, certificação LEED, certificação APA, certificação de processos, certificação Casa Verde e Azul, se não me engano, Casa Município Verde. Enfim, diversos tipos de selos de eficiência energética. Cara, se você tem que trabalhar com isso. Isso, além de garantir que o seu cliente tenha um edifício sustentável e inteligente, garante para você reconhecimento no mercado. Para você ter uma ideia, eu vou falar sobre uma empresa, eu não vou falar o nome dela caso dê algum problema. É uma empresa que lida com tratamento de água. E essa empresa, o que ela fez? Ela construiu ali, num ambiente perto do litoral, que é um ambiente um pouco complicado de se trabalhar, dependendo da situação do litoral, do terreno, enfim. E ela fez com que os funcionários dela fossem funcionários de uma comunidade que era de renda baixa vizinha. Então, eles disponibilizaram treinamentos, disponibilizaram estudo e fizeram com que esse pessoal daquela comunidade fossem funcionários deles. Mas você fala, nossa, mas isso pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Olha a sacada do engenheiro. Eu vou construir num local de difícil acesso. Vai ser muito custoso trazer funcionário de fora para cá. Bom, o tempo da minha obra é de 2 anos. Poxa, em 2 anos eu posso pegar a comunidade que está aqui do meu lado, vizinha, propor disponibilizar uma educação técnica e eles trabalharem para mim. Eu vou gastar eu vou gastar o mesmo tanto praticamente, eu vou gastar um pouquinho a mais na educação? Vou, mas eu vou ter um retorno social, eu vou atuar no desemprego, onde o pessoal da comunidade praticamente vai estar empregado, eu vou estar fazendo uma inclusão social, eu posso usar isso como marketing na minha empresa. Uma sacada fenomenal, uma sacada que é sim de um engenheiro da nova era. Porque hoje em dia não é só construir pronto. Se você conseguir, de alguma forma, realizar uma inclusão, sensacional, sensacional. Então, olha só isso. Simplesmente o cara conseguiu tanto fazer com que os funcionários que moram perto, então não vai demorar nessa transição ida e volta de casa para a firma, de firma para casa, isso, consequentemente, iria melhorar a questão do atraso, a questão do trânsito, porque isso não seria um impeditivo, porque é do lado. Fora ainda, você proporcionou o quê? Educação para aquele pessoal. Você proporcionou o quê? Você proporcionou o emprego. Você aumentou a qualidade de vida. Provavelmente houve também uma compensação ambiental, se duvidar mesmo, do lado da comunidade. Colocaram mais árvores, plantaram mais árvores, fizeram um arranjo florestal, um arranjo social e, cara, ficou perfeito. Hoje em dia não precisa só da parte técnica, você tem que também ter essa parte pessoal, essa parte que te liga às outras pessoas. Então, basicamente, o que acontece? O futuro é esse, o futuro é você ser um engenheiro 4.0. É um engenheiro que não é só a parte técnica que importa, mas também as pessoas que se envolvem. Bom, se você ficou aqui até agora, eu vou te falar aquela dica matadora que pode te ajudar. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que você esteja fazendo uma reforma em um apartamento. A primeira coisa que a gente sempre faz é o quê? Legal, vamos fazer um orçamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, legal. Mas se você já fez uma reforma em algum apartamento, você já se preocupou alguma vez com os vizinhos dessa reforma? Bom, tem gente que vai falar que sim, tem gente que vai falar que não. Mas é primordial você se preocupar com os vizinhos. Sabe por quê? Vou te explicar. Os vizinhos são pessoas, certo? Bacana. Eu, por exemplo, quando o vizinho já fez uma reforma aqui do meu lado, cara, eu fiquei pistola. Por quê? Era aquela martelada, pô, 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 de manhã. Eu acordava na martelada. É uma coisa de doido. Você fica injuriado, seu dia é péssimo, você fica bravo, seu dia já não começa bem. Certa vez, eu falei para um amigo meu o seguinte, cara, eu tô com uma reforma aqui e eu vou falar com o vizinho. Aí meu amigo falou assim, não, cara, você é doido? O vizinho vai querer te matar, você vai interromper ele 8 horas, 9 horas da manhã para falar que vai ter uma reforma no outro vizinho? Você é doido?
Falei, não, cara, eu tenho que falar isso, eu tenho que correr atrás desse cara. Beleza, fui lá, bati na porta e falei com ele. Falei, ó, tudo bom? Meu nome é Engenheiro Christopher, eu tô fazendo aqui a obra do seu vizinho, a reforma, e aqui tá um cartazinho que eu tô te dando. Nesse cartazinho, o que que eu falei? Em nome da empresa tal, pedimos desculpas ao transtorno, caso você verifique algum barulho que te incomode de tal hora a tal hora, que são as horas que não pode haver obra, qualquer coisa do tipo, aqui tá o meu telefone, e aqui tá o meu e-mail, qualquer coisa me comunica. E aí nisso, cara, a partir do momento que você fez o contato com o vizinho, de onde você está realizando a sua obra, você já tem ali o quê? Você já fez o uso do soft skill, que é basicamente a empatia. Cara, desculpa, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso. São coisas que normalmente as grandes empresas de engenharia fazem, mas elas não divulgam tanto. O fato de você praticar a empatia com o vizinho da reforma, o vizinho já pensa, nossa, mas esse engenheiro, essa equipe é tão preocupada com a reforma que já veio me avisar que vai haver uma reforma tal, e tal, de começará a tal dia, prevista até o término de tal dia, que o horário da obra funcionará de tal hora até hora. Pô, e aqui eu tenho o telefone do engenheiro responsável. Cara, sensacional. Se você ainda conseguir ser desenrolado e conseguir o telefone desse vizinho, legal. Ali você fez o quê? Networking. Você não sabe ainda do que esse vizinho trabalha, do que ele faz. Mas se ele se sentir à vontade de interagir com você, no meio da conversa ele já fala, ah não, é que eu sou psicólogo e eu estava pensando também em reformar a minha sala. Poxa, que legal. Eu vou entrar em contato com você nesse número aqui do panfleto. Você já conseguiu um trabalho. Pois é, você já conseguiu um trabalho. Que o networking virou o quê? Uma oportunidade. Que é exatamente o que o Comitê Internacional de Engenharia, realizado no Rio de Janeiro, em 98, falou. Criar oportunidade. Que também é exatamente o que nos Estados Unidos, os engenheiros compostos por professores, né, professores de engenharia, falaram que tem que haver que um novo engenheiro, um novo profissional, o perfil dele do século 21 tem que ser criação de oportunidade. É uma excelente dica, uma excelente sacada. Eu garanto para você, cara, se você seguir essa dica, você vai se dar bem. Não sei se você vai conseguir um outro serviço logo de cara, não sei. Mas, ó, você começa por um vizinho, você pode fazer pelo andar, dependendo da obra, da reforma que você fizer, pode dar muito barulho, então você pode pegar 2 vizinhos do lado, o vizinho de cima, o vizinho de baixo. Já são pessoas, e cada pessoa é um universo de possibilidades. E oportunidades também, viu? Eu espero que você tenha entendido, eu espero também que você esteja ciente do novo perfil de engenharia, do que você precisa, de toda essa parte. Pô, cara, dá uma olhada no vídeo anterior, vai lá ver sobre soft skill, vai lá ver sobre networking. Eu espero de todo o coração que você tenha entendido essa dica matadora, porque eu tenho certeza que se você seguir, vai dar muito bom, viu? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.